pessoal, tudo bem? SV tá no ar, mais um programa incrível para vocês aí que estão nos vendo, aí no YouTube, no Deezer, no Spotify. E hoje a conversa, a gente vai falar sobre geração Z, sobre empreendedorismo, sobre inovação, sobre startup, sobre insights, sobre mundo corporativo, o que vale, o que não vale, o que mudou. Nosso meu convidado hoje aqui, ele fala de tantos assuntos interessantes que eu tenho certeza que vocês aí vão querer um bônus com ele hoje e vão pedir para ele voltar. Vou pedir para ele se apresentar aqui para vocês. Tudo bem? Tudo bem, Dani. Obrigado pelo convite. Obrigado, pessoal da Super Varejo, por ter me chamado. Muito feliz de estar aqui com você. Bom, eu sou Luciano Freitas, uma pequena complexidade em pessoa. Como que eu vou me apresentar? Eu sou empresário. Eu fundei algumas startups, uma delas é a Facili, que já teve valor de mais de $1 bilhão, é um dos unicórnios brasileiros. Fui executivo da Uber, do Airbnb, da Hotmart, que eu acho que uma galera conhece essas empresas. Fiquei um tempo, trabalhando com marketing especificamente, tive ali uns anos de varejo. Comecei minha carreira toda assim no varejo quando eu tinha meus 20 anos de idade. Mas eu tive uma outra vida, que é o que a gente estava até comentando um pouco antes, né? Eu tinha minha outra vida paralela antes de tudo isso. Eu fui músico profissional, clássico, pianista. E muita gente fala assim, mas como é que você caiu no marketing? Eu acho que eu não caí, aconteceu, cheguei, e acho que a minha mente me levou lá, e no final de tudo isso ainda me virei neurocientista. E aí, óbvio, hoje eu atuo muito como fundador da Mind Hack Lab, que é a minha empresa, que atua com mentoria, consultoria para pessoas e contextos. Contextos são seus números das empresas, é a cultura da sua empresa, que é o que eu sempre falo, não adianta eu te tornar numa Ferrari se você vai andar numa rua totalmente esburacada. Também não adianta te colocar em Interlagos e um carro todo ferrado sem roda. Então eu atuo nos contextos e nas pessoas. Isso que a Mind Hack Lab faz, e eu permeio tudo isso com neurociência. Luciano, a gente pode falar de vários temas. O primeiro que eu queria ver com você pra gente começar aí, porque olha, pessoal, são muitos assuntos. São. Tô aqui enumerando na minha cabeça pra gente não deixar passar, né, Luciano? Isso. Falar um pouquinho do novo líder. Do novo líder. Do novo líder aí, do novo empresário, o novo líder das empresas. O que mudou na liderança das empresas? O que não pode hoje mais? O que não pode é o que infelizmente ainda tem muita gente fazendo, que é o comando e o controle. Isso não significa que a gente vai para um outro extremo, mas vamos falar um pouco disso. Eu acho que a Revolução Industrial, ela traz alguns pilares de liderança para a gente. Comando, controle como forma de gestão, previsibilidade como forma de vida, imprensa como forma de comunicação, fábrica como meio de produção. Então, cravam alguns pilares onde só é possível liderar se eu tiver comando e controle, se tiver rigidez e gritar com a galera e faz porque eu estou mandando. Isso mudou completamente. Foi mudando desde o advento da internet ali, mas hoje, principalmente com esse choque de gerações que a gente está tendo, geração Z, a Alpha daqui 7 anos, a Alpha vai estar aqui com a gente, liderando a gente. Então, e já vem com isso no DNA deles. Essa descentralização, o oposto. A gente sai de um lugar onde me respeita porque eu sou seu chefe, e a gente vem para um lugar onde, calma, eu te respeito se eu te admirar. Se eu não te admirar, fica difícil. A minha geração, tenho 40 anos de idade já, a minha geração prometeu fazer isso, mas a gente cedeu um pouco. Eu acho que a gente veio para trazer esse movimento, não, vamos descentralizar, trabalhar de casa, piscinas de bolinhas e escritórios coloridos. Aí chegou no momento que isso só serviu para sair no meio mensagem e ninguém podia jogar ping-pong depois antes das 6. Você fala, peraí, mas por que tem no meio do escritório então? Então faz na sala de jogos. E a gente acabou cedendo um pouco, aí teve números no meio do caminho. A geração Z não vê muito dessa forma. Eles não estão dentro de caixa nenhuma. Enquanto a minha geração ainda pensa, vamos pensar fora da caixa, a Z já está fora da caixa e a Alpha não sabe nem que existiu caixa. Então, isso muda a forma de liderar. Muda a forma de se conectar com as pessoas. Quando o líder ele ainda pensava que ele precisava ser impessoal e distante dos seus liderados, ele precisava ser indisponível, tem a glamorização do busy, estou ocupado. Não, fala rapidinho, que eu estou muito ocupado. Hoje já dá pra saber que esse cara não tá ocupado. Já dá pra saber. Lembra, não é mais imprensa que vai mostrar pra mim se você é um cara legal ou não. É o seu dia a dia. E suas redes sociais. Porque eu estudei com teu filho. E porque descentralizou. Descentralizou completamente.
o poder, né? E eu acho que para finalizar um pouco a minha resposta de liderança, por que mudou, é que antes a mesma máxima se continua, que é quem tem informação tem poder, concordo. Porém, poucos tinham informação. Hoje todo mundo tem informação, logo todo mundo tem poder. Então não tem como ter hierarquia marcada num lugar desse. Acho, Luciano, que essa sua explicação, mostra muito porque as empresas às vezes perdem muitos talentos. Total. Porque já começa de uma liderança que é por não entender, né? Essas gerações, e eu percebo isso cada vez mais. Eu acho que você tem que ter essa conversa intergeracional que a gente fala, né? Total. Não, tem gente fazendo isso. Como é que você muda isso dentro das empresas? Ainda mais essas mais conservadoras que a gente fala com essa visão. Claro. Existe um primeiro passo? São os meus clientes, na verdade, né? Imagina, eu sou redundante para a geração Z. Eu atuo para minha geração e para as gerações anteriores. Tô aqui para isso, estudei para isso e tô aqui com vocês pra gente mudar, pra gente se mudar. O primeiro passo é o Alvin Toffler, um autor que eu gosto, ele fala muito que os analfabetos do futuro, e ele falou isso em 2014 ou 15, então já estamos aqui. Os analfabetos do futuro não são aqueles que não sabem ler e escrever, são aqueles que não sabem aprender, desaprender e reaprender. E eu acho que esse é o primeiro passo. Nas minhas consultorias, nas minhas mentorias, uma coisa que o primeiro passo é, claro, respeitar o mundo do meu cliente, do meu mentorado, do executivo que tá ali comigo, que seja conservador, que tenha ainda, ele replica o comando e controle, porque ele aprendeu e funcionou. Durante muito tempo, né? Claro que funcionou. E eu só falo que tem que fazer diferente porque não funciona mais, senão eu não falaria. Eu sou focado em resultado, eu sou empresário como todo mundo. Eu não sou só assim, o palestrante, o escritor. Não, eu trabalho há 20 anos, eu tô no front há 20 anos. Eu tô ali contratando, demitindo, sabendo o número, batendo meta, não batendo meta, então eu tô no front, eu sei o que é isso. Então, eu estando ali, eu vejo que não funciona mais. E se não funciona mais, em termos de resultado, então tem que mudar. Primeiro passo é entender isso. Cara, seus números não estão legais, porque você está me procurando. Tá me procurando, não é por que você tá... Lembra, também a gente estava batendo um papo aqui antes sobre o que a gente deve fazer. A gente faz tudo, desde que funcione. Nada é errado, pensando psicanaliticamente. Se te faz mal, qual que é a sua qualidade de vida? No caso da empresa, quais são os resultados? O resultado está caindo? Vamos ver. Problema de 100% da gestão, em 100% dos casos, tá? Tem líderes que não gostam muito que eu falo isso. A culpa é sempre do líder. Aí eu postei isso um dia, né? A culpa é sempre do líder. Aí eu recebi de um líder. Nem sempre. Aí é verdade. Pode ser que 0.00001 seja do liderado. Nossa, ele ficou A culpa é sempre do líder. A culpa é sempre nossa. Não tem outro jeito. Mas a galera descomprometida. Olha só, aí tem um prato cheio pra mim, hein? Porque galera descomprometida. Não tá colando alguma coisa aí. Se você é o líder, você consegue mudar isso. Não vai ser fazendo o que você sempre fez. E a outra frase, o que te trouxe até aqui não te levará adiante. O primeiro passo, voltando à tua pergunta, é esse. Não negar o passado para construir o futuro, mas entender que, então, o que me trouxe até aqui, fazendo com as mesmas crenças de gestão, com os resultados que deram certo no passado, com a forma que eu fiz, do jeito que eu fiz, com a roupa que eu fiz, do lugar que eu fiz, se não está funcionando, é necessário mudança. É necessário mudança. Então, o primeiro passo é entender esse cenário, entender que não está funcionando. E aí a gente propõe estratégias, inclusive comportamentais, culturais, para a pessoa se desenvolver. E é um processo muito bonito. Eu acho que as startups, as quais você conhece muito bem, né? Eu acho que elas nasceram já tendo esse entendimento. Vamos falar delas, um pouquinho dessa sua experiência. Você passou por grandes nomes aí. Sim. Né? Repassa para quem perdeu o Uber. Uber, Airbnb, a minha própria startup. A Hotmart, que não é bem uma startup mais, já é uma empresa consolidada, já tem 12, 13 anos no mercado. Mas acho que Uber e Airbnb me ensinaram muito isso. O que você viu? O que você pode trazer de insight aí para quem está vendo a gente? De tudo, de liderança, de inovação. Talvez tudo que eu falo hoje eu me permeio nessas duas, porque são empresas que mudaram o mundo, são empresas com metas altíssimas, são empresas que era uma super pressão trabalhar. E não parece, né? E não parece. Quem olha de fora pode achar, a Uber eu até acredito, a Airbnb eu... Então, mas esse é o ponto, não parece, porque ninguém tá gritando lá dentro. São culturas com foco em autonomia de verdade, não só economia, autonomia de você, autonomia dentro da cultura, colaborador tendo autonomia para tomar decisão. Ele trabalha onde ele quiser também ou não? Também, de certa forma sim, né? Eu entrei no Airbnb em 2012.
Então, o home office já era falado. A gente viajava muito antes da pandemia. Já era totalmente digital, todo mundo já era tudo na nuvem. A empresa já estava preparada. Entrou uma pandemia, era só, galera, em vez de ir pro escritório, vamos fazer as mesmas coisas, só que agora... Então não mudou muita coisa. Diferente, às vezes, até do varejo físico, né? Sim, esse foi o desafio. Foi. Tem que ser tudo feito rápido, né? Em 2 dias, né? Foi, eu acho que foi assim, de sexta pra segunda. Foi um sopro. Foi de sexta pra segunda, literalmente. Né? Mas então vocês estavam já, né? Airbnb. Não, o Airbnb e Uber já era tudo digital, mas acho que a cultura foi o que permeou. Primeiro, mas vamos dar um passo para trás. Essas empresas também contratam uns talentos, assim, de alto nível. Uma pessoa que já está disponível e tem um processo cultural de saber quem é. Muitas empresas não têm a cultura definida. Você pega o playbook de cultura, você vai entender o que é cultura nessas empresas, tá lá, a nossa cultura é honestidade, foco no cliente. Desculpa, isso não é valor cultural. Honestidade, pelo amor de Deus. Não, a gente nem rouba ninguém, tá? Nossa, como se fosse... Que cultura legal. Você fosse um plus, né? Exato. E agora você vai para um Airbnb. Tá assim, simplificamos as coisas. Cada parte importa. Você vai para Uber. O crachá fica do lado de fora. A melhor ideia vence. E aí, cara, não tem o presidente falar que a minha ideia é melhor, fica quieto porque eu sou presidente. Não, calma. A cultura tá falando que a melhor ideia vence e a sua não é a melhor, a do estagiário que é. E olha só, a Uber mudando o mundo desse jeito, de uma forma descentralizada, com hierarquia. Eu acredito em hierarquia, só não acredito em hierarquia marcada, e muito menos as pessoas se identificando com a hierarquia. Coisas que eu não vi, por exemplo, na Uber e no Airbnb. Mas os cargos lá, eles são, tanto nessas duas que a gente está falando, eles são gerentes? Existe isso? Liderança? Tudo. Como a nomenclatura CLT, é a mesma? Sim, coordenador, gerente 1, existe gerente essa sênior, nomenclatura, o estagiário. Exato. O problema não é esse, o problema é o gerente se identificar como um ser especial sendo um gerente. Não, cara, ser gerente você responde mais coisas, você tem mais pressão e você tem que ter um time que esteja mais contigo. O seu reporte é diferente, mas você não é uma pessoa melhor ou mais inteligente ou que sabe mais. Então, isso dentro dessas empresas, eu vi muito acontecer. E claro, a gente se divertia muito. Coisas que também a gente traz da fábrica, onde funcionário não pode rir, funcionário não pode ficar... O que eu já ouvi de gente assim, quer saber, eu vou mudar essas pessoas porque elas ficam conversando o dia inteiro. Aí eu falo assim, mas elas estão produzindo? Ele nem parou pra pensar nisso. Só incomoda porque elas estão conversando. Não pode, né? Mas quer transformar num tabelião de notas, num velório, aí, mas beleza, vamos fazer uma regressão temporal. Uma mentalidade, né? E ficar lá na Idade Média, aí beleza. Mas em 2024, com acesso a tudo, a todos, não tem mais a sala do cara, descentralizou, e é isso que as pessoas ainda estão com muita dificuldade, que você falou do varejo tradicional, mais conservador, eu vejo muito isso no varejo ainda, sabe? O gerente que se acha o semideus. E aí, de novo, Luciano, você tá criticando a galera. Eu tô porque não traz resultado. O repositor tá de mau humor porque você não deu bom dia. É o caixa que não consegue aplicar. Porque não adianta contratar. Eu ouço muito isso. Não adianta contratar. O pessoal, você dá treinamento, eles não decoram nada. Cara, olha como é que é esse treinamento, cara. Todo mundo com uma cara feia. O negócio tem mau cheiro. Não tem lugar pra sentar. Não tem um banheiro decente pra galera. Por que ele vai tratar bem o cliente? Então isso que eu ia falar, vai refletir se ele se sente assim dentro da empresa, o funcionário, não é? O colaborador, funcionário, eu acho esse termo também, né? É estranhão, né? Funcionário, eu acho que nós somos colaboradores, né? Não existe mais também, funcionário. Então, imagina como ele vai atender o cliente. Né? E tem que entender que isso é uma premissa de marketing. A ponta isso é uma bagunça. A ponta final da cadeia de governança, que às vezes é um atendente, às vezes é um expert lá na ponta, um técnico, ele vai levar a sua marca para casa do cliente. Não é você que está com salários absurdos e estacionando de carro blindado. Não é. Ou a agência que tu pagou R$500 mil para fazer um rebranding. Você vai fazer tudo isso. Se o atendente lá na ponta tratar mal, não valeu de absolutamente nada. Quem nunca passou por isso? Diariamente. Não é? Quem nunca passou por isso? Não é? Diariamente. Vai ser locais, eu vou falar, lugares variados aí, da gastronomia, do food service, ao varejo. Senhora. E a comida, você vai num lugar que até a comida é ok, mas se foi tratado mal, o gosto já não... E é neurocientífico isso. Você não volta mais. Não volto mais. E você não recomenda. Não indico. Exatamente. Perfeito. E hoje tem as redes sociais. Aí você vai lá nas redes sociais, muita gente vai lá e Perfeito ponto. E esse é um gargalo até do varejista. As comparações e os comentários, os reviews, como fala review,
Os comentários mesmo sobre o seu negócio, nos depoimentos. Então a gente tem as comparações e os depoimentos. Isso deveria ser uma ferramenta para a gente aumentar a venda, virou ferramenta para diminuir venda. Porque as pessoas ficam, não, e esse povo vai na rede social? Não. Esse povo, nós todos, né, vamos na rede social. Sim. É só fazer um serviço decente. Não dá mais para fazer o que a gente fazia antes, que é tratar cliente de qualquer jeito. Tem muita gente que vai na rede social para elogiar. Eu já vi também. Como eu E vejo dá para pra fazer. criticar e para elogiar. E dá para fazer, e aprender com a crítica. O seu livro, Luciano, gira em torno dessa questão? Gira em torno um pouco dessa questão. Eu tô escrevendo um livro que chama Comunicável Mundo Novo. Ah, muito legal. Quando que você vai lançar? Ano que vem, no primeiro semestre. Ah, então avisa a gente. Vou avisar. Pô, vou voltar aqui pra lançar, hein? Por favor, pode ser. Aí, viu, Laura? A Laura está aqui legal. no estúdio. Nossa, né, estagiária, repórter. Legal. A gente agenda. E aí, esse livro fala muito do mundo novo e a ponte que é a comunicação, que é já dando um spoiler de como a gente soluciona esses problemas, né, dentro da empresa. Com comunicação, só que se comunicação as pessoas acham que é só falar ou mandar um e-mail. E a comunicação ela é um ecossistema. Não adianta ir na rede social e falar, e aí galerinha, e no e-mail prezados e terminar contenciosamente, e depois, e aí você vai falar com o RH, e ele fala, não, pegue a senha. Falo, calma, eu não tô entendendo nada, o que essa empresa faz? Luciano, uma outra dúvida que eu tava pensando aqui, que a gente falando até sobre uma conversa sobre e-mails, vai, os e-mails formais, isso é muito de empresa para empresa, né? Falando internamente, do tratamento entre líderes, né, funcionários, gerente, como é que tem que ser o dia a dia no mundo de hoje? Todo mundo sabe que ali existe um cargo, ele é meu diretor, eu sei que ele é diretor, eu sei que ele é gerente. Mas como é o correto, como é que tem que ser o dia a dia entre essa convivência? Existe uma hierarquia? Por exemplo, como tem que ser esse dia a dia? Dá para saber como fazer isso sem... que você falou, né? Muda de empresa em empresa, mas você falou uma coisa muito importante. Eu já sei que ele é o diretor. Sim. E parece que o diretor não sabe disso. E aí ele fica provando que ele é o diretor de segunda a sexta, do momento que ele chega na empresa, do momento que ele sai. E aí já tá um grande erro. Já é como não fazer. Não enxergar as pessoas como pessoas. Hierarquia, ela vai existir. Meu último cargo era vice-presidente global de marketing. Então eu tinha reuniões que eu ia que meu time não ia. Claro. Eu sabia de coisas que meu time não sabia. Muitas reuniões. E muitas, nossa, nem me fala. E que não podia saber por N fatores. Mas poucas coisas também não pode saber. Não é mais aquela coisa de, nossa... Não, mas a estratégia todo mundo tem que saber. Se está indo bem, se está indo mal. Mas isso é de instantâneo. repente, um número, uma coisa... uma coisa que não é conclusiva. Pontual, Às vezes uma coisa não é conclusiva que vai gerar um ruído. E aí isso tem que ficar num pequeno grupo mesmo, até decidir. Então isso vai acontecer, né? Isso tem que acontecer. E uma hierarquia, ela ainda, eu acho que a nossa sociedade ainda não está pronta para experimentar uma não hierarquia, mas uma descentralização, uma horizontalização, sim, desde que haja liderança. Estava num outro podcast um tempo atrás, eu comentei isso e eu fui interrompido por um empresário e falou, cara, você sabe que eu horizontalizei a minha gestão e deu tudo errado, virou uma casa da mãe Joana, e todo mundo falava, aí depois todo mundo falava, aí todo mundo queria dar ideia, aí ninguém fazia nada. Eu falei, mas você continuou liderando? Você tem que descentralizar, mas você tem que continuar liderando. Vai chegar uma hora que fala assim, galera, tá, chegou, não rolou, então vamos fazer assim. E aí que fica um pouco no choque. Então tem que bater e fazer o pessoal trabalhar até sábado. Ou deixa aberto. Cara, nenhum nem outro. Os extremos em todos os sentidos estão ferrando com o nosso país, inclusive. Cara, qual que é a dificuldade de sim descentralizar, de sim se divertir, de sim ser pessoal? Mas eu não tô falando que eu tenho que chamar você para ser meu padrinho de casamento. Mas aí vamos pro comportamento. Talvez a gente não aprendeu a mostrar vulnerabilidade dentro do trabalho. O chefe entendeu que ele não pode. Então no dia a dia... Mostrar que você é humano, mostrar que, cara, quantas vezes tem uns rituais que eu sempre montei com as minhas equipes, tinha dias que eu não tava legal, tinha dias que eu tava de mau humor. Aí tinha dias que eu falei, galera, ó, pelo menos no começo aqui, vocês vão me ver sorrir bem pouco, porque eu tô mal-humoradíssimo, nem me pergunto, nem eu sei. Então, alguém toca aqui? Imagina, o VP falando um negócio desse, o CMO falando um negócio desse. Mas eu fazia até de propósito, pra empoderar a galera e mostrar assim, cara, o Luciano é gente como a gente, porque ele não precisa dar tchauzinho de misa aqui. Você disse tudo.
Ele é gente Essa como a impressão gente. que a gente tem de muitas, né? Do diretor, do presidente, não, nossa, ele não é como eu, né? E aí você constrói o quê? É. Que a gente mais quer no funcionário, confiança. E aí, porque com essa confiança eu consigo chegar nele e falar assim, cara, tá muito ruim isso aqui que você tá fazendo, bora junto, que você precisa de alguma ajuda. Olha, eu já tô próximo. É um feedback tão mais próximo do que, não falo com a pessoa e de repente eu vou lá e dou uma paulada. Aí a pessoa, aí quebro ela por 3 meses, a produtividade cai. Então, se eu tô próximo, eu consigo manter o feedback. Feedback não é aquela reunião que você vai fazer. Trabalhei em empresas que era assim, feedback, uma vez a cada 6 meses. Cara, você jura que você vai deixar 6 meses o negócio ruim pra depois falar pra ela de um jeito, inclusive, extremamente formal, com a pessoa tremendo de medo na tua frente? Ela vai absorver qualquer coisa menos do que ela precisa melhorar. Nem você vai saber. Então fala o dia inteiro com a pessoa, porque você não precisa marcar essa reunião de feedback. Então, às vezes saía de reunião, eu puxava um ou outro, falava, cara, só 5 minutinhos aqui. Cara, vocês entenderam? Então isso aqui eu acho que não rolou. Tu pode melhorar isso e tal. E aí, no final do dia a gente fala de novo, pode ser? Fechou então, cara, ó, divirta-se. Acabou. Então, mas pra isso você precisa ser gente, né? Entendi. Eu tenho que tirar o crachá. O crachá ele serve pra entrar na empresa, não serve pra você fazer gestão. Entendi. Então espero que entenderam o crachá. Luciano, essa frase ficou muito boa, Luciano. Vamos falar um pouquinho, vamos mudar, falar de atendimento ao cliente, insights. Bora. O que você viu de experiência nessas startups que você passou, nomes que a gente conhece aí? O que eles fazem que você acha que as empresas aqui no Brasil, o varejo, ou de alimentos, ou de bebidas, ou de moda, ou de... Como é que eles tratam o cliente? O que a gente pode ter de insight, assim, de Perfeito. inovação, de... Ó, Principalmente em relação ao cliente. O que eles fazem que a gente pode fazer também? Ou que a gente não faz ainda no Brasil? a dica master que eu dou pra galera que quer mexer com experiência do cliente, o que eles procuram? Profissionais que falam de experiência do cliente e cursos que falam de experiência do cliente. Quando chegou em mim, eu redireciono, falo, vai estudar hospitalidade. Ah, mas peraí, eu sou dono de um mercadinho. Vai estudar hospitalidade. A ciência da hospitalidade. Foi o que eu estudei no Airbnb. Hospitalidade basicamente começa com expectativa e frustração. Com a análise do que está no site, da foto e do que eu encontro lá. Esse gap quântico no meio do caminho se chama hospitalidade. Quando você entende que o seu cliente, seja uma loja de roupa, seja uma frutaria, ele chega com um mini sonho, ele chega com uma mini dor, ele chega com uma missão para a vida dele, e ele vai ficar muito, neurobiologicamente falando, ele fica muito feliz com dopamina e serotonina, ele sai ali. Quando ele compra essa missão, mesmo que pequena, você bateu a sua meta de faturamento e ele vai voltar. Só que isso é muito difícil, porque ele chega com uma expectativa. Então, às vezes a gente nunca sabe. Um outro parênteses. Eu fui gerente do Dunkin' Donuts nos Estados Unidos. E o Dunkin', a gente estudava muito hospitalidade. Você tinha quantos anos? 20. Nossa. Liderava 42 pessoas. Nem vou falar as coisas erradas que eu já fiz, né? 42 você liderava com 20 42 anos? pessoas com 20 anos de idade. Tava aprendendo, né? Por mais que eu já descentralizava, eu ainda fui muito chefinho no começo. Até entender que não dava pra... Que resolvia resultado de outro jeito. Tinha né? pessoas mais velhas na sua... no seu time. 100% das pessoas, né? Eu era o mais novo. Necessariamente. Que loucura. Eu ainda pensava assim, gente, que gente louca, né? Me colocou como gerente. Mas é que eu tinha outras qualidades que eles tinham visto ali, né? Claro, imagino. E ali, uma das coisas que a gente... O lema do Dunkin' Donuts, lá em 2004, acho que foi que eu trabalhei lá. 2004 era The Best Part of Your Day. Fazer a melhor parte do seu dia. E isso era um treinamento pra gente, de funcionário, de gerente, de uma semana em cima dessa frase. A melhor parte do seu dia, que às vezes você vai estar com teu filho que você ama. Você vai estar com teu marido, com a tua esposa, você vai estar fazendo as coisas, você vai estar dormindo, você vai estar fazendo massagem, coisas que você gosta, mas a melhor parte tem que ser a minha loja. Então o que eu tenho que fazer para fazer você ter a melhor parte do seu dia? E isso era do ar-condicionado na porta, do cheiro que a gente colocava na porta, da jornada, por onde que ia passar a fila, se a fila era rápida, porque hoje em dia tem fila pra tudo, se a fila tá suja, se o banheiro tá sujo, se o estacionamento tá sujo, o preço das coisas, o combo, a forma de saudar as pessoas, sorriso no rosto, o jeito de pegar, a gente tinha técnica que a gente aprendia de pegar conversas na fila sobre os pedidos, e aí a pessoa chegava, eu falava,
já tá aqui o seu café, que a pessoa às vezes estava olhando um negócio ali, você já ia pegando para ela olhava para você naquela, você entendeu que eu quero isso aqui, né? Acabou a melhor parte do dia dela, ela saía sorrindo. Então, hospitalidade, hotel faz isso, hotel bom, claro, porque hotel hoje tem até muitos cursos de hospitalidade que é o mesmo case. Você chega no hotel, check-in? Não, eu vim fazer flexão aqui na porta, que tá chovendo lá fora. Claro que é check-in. Não, passei pra te dar oi. Tem reserva, sabe? Então, em vez de sorria, tudo bom? Oi, fez boa viagem, tipo, tá cansado. É um robô, né? Tipo um robô. Check-in, tu não precisa dela falando ali. E agora dá um Ctrl-C, Ctrl-V e vamos pro mercado. É diferente? Não é. Não. A melhor parte do dia do seu cliente pode estar lá com uma música agradável, pode estar com uma jornada legal, pode ter boas promoções, pode ser alegre, pode ter... Sabe? Então dá para estudar hospitalidade e levar isso para o varejo, que isso é revolucionário. Quando você compara o atendimento ao cliente hoje, você está aqui no Brasil há um certo tempo, você voltou e está aqui agora, muito tempo, né? E a sua experiência que você teve fora, né? Que você morou um tempo fora nos Estados Unidos e tal. Você percebe que a gente evoluiu aqui no atendimento ao cliente ou não? De uma forma geral. Vão ficar bem chateados comigo, tá? Mas não. Tá aqui, não. No geral, tá? Claro que tem exceções. Vamos falar das dores aí, né? Da parte de boi. Você acha que não evoluiu muito, então? Evoluiu. Mas a gente, de onde a gente saiu, por onde a gente tá bem atrás. Né? Dos atendimentos. Por mais que eu morei nos Estados Unidos, eu viajo muito pra Europa ainda. Hoje. Como é que você vê? Você vai, né? Você vai no mercado lá, você vai... Total. Eu fui palestrar em Madrid agora, 3 meses atrás, no South Summit. Convivi, depois eu fui pra Suíça encontrar alguns investidores. Não, é diferente. É diferente, mas é mais diferente... Quando você fala diferente, o quê? Onde está essa diferença? No cuidado? Na limpeza. Vamos falar do pé no chão, tá? Porque eu podia fazer coisas muito filosóficas aqui. Não, do pé no chão. Sim. Da limpeza, do lugar para estacionar, da loja. Tudo envolve, né? Até quando você chega no lugar, né? E você chega no lugar, a porta abre, tem alguém falando seja bem-vindo para você. Aí, eu dando uma pausa, eu escuto muita gente, Luciano, mas é mecânico. Cara, mas é melhor que essa cara feia. É melhor do que nada. Treina seu funcionário. Mas ele vai ser um robô. Calma. Fala. Seja bem-vindo. Tá tudo bem. Não precisa pegar um pompom e me animar a liminha do SBT. Mas, de novo, vamos para extremos. Cara, seja bem-vindo. Ou o cara tá ocupado, não deve... Ele vai olhar pra você e vai dar um sorriso. Ó, qualquer coisa eu tô por aqui, sabe? Em pequenas lojas de conveniência. Eu fui muita loja de conveniência. Mas olha, voltar pra 2003, quando eu mudei pros Estados Unidos, o autoatendimento já bombava, tá? Em grandes mercados. Autoatendimento, né? Já bombava. Não que a gente tem, mas ainda, né? A fila tá ainda nos outros caixas. Ou às vezes ainda tem aquela fila gigantesca no autoatendimento. Melhorou, né? A gente cresceu o autoatendimento, mas eu concordo. Acho que ainda muita gente às vezes faz fila no... E aí eu acho que tem uma questão até de... E aí tem coisas que eu ainda não analisei, mas para pensar. Você vai nos grandes mercados, nos super ultra, nos hipervarejistas dos Estados Unidos, por exemplo. Fui para agora em fevereiro, no Walmart, para citar um. Sei lá quantas milhões de pessoas tinham lá. Milhões não, mas milhares de pessoas dentro do... E não tinha, você não vê a fila, mas porque tem a agilidade. Eu já fui caixa de mercado também, quando eu fui para os Estados Unidos. E lá eu vejo uma diferença também. Lá, a gente ganhava por hora. E assim, eu não podia encostar. Tinha as coisas que você encostasse, já vinha um gerente e falava assim, cara, não tem cliente, então desliga aqui, vamos fazer reposição. Sempre você estava fazendo alguma coisa. Nunca ficava parado. Nunca ficava parado porque ganhava por hora. Então, a hora, se eu tô te pagando, né, que você produza. É uma mentalidade diferente também, sim, que vem desde a colonização. E isso fazia com que eu atendesse, de certa forma, meus clientes rápido. E quando tinha muita fila, cara, eu via a galera descendo para ajudar, ligava todos os caixas. De uma vez, pessoal. De uma vez, não tem, venha gerente, subgerente, diretor, só o presidente não vinha porque ele não tava lá. Porque a prioridade é eliminar fila. Tá. Eu já cancelei membro de cartão, porque tinha fila. Achou tudo, achei. Aí eu olhava, horas, aí o povo conversando, aí a caixa, vai, só um minutinho, eu vou ali checar, aí vai. Cara, não tá vendo que a fila tá dobrando o quarteirão do lado de fora do estabelecimento? Então são essas coisas que eu acho que a gente não consegue evoluir.
A gente vê as filas para pagar, a gente vê as filas, a gente tentando chamar alguém para encontrar um produto e tal, e você olha na parte administrativa e todo mundo lá, porque não é minha função. E aí volta para uma coisa que isso nos Estados Unidos o cliente está sempre certo. Com muitas aspas, tá? Tomem cuidado com essa frase. Mas, no geral, o cliente está sempre certo. Ou seja, a prioridade é sempre o cliente mesmo. Então, o cliente ele tem que encontrar o que ele quer, ele tem que pagar rápido, ele tem que sair dali rápido, ele tem que estacionar perto para não tomar chuva se estiver chovendo. Então, vamos fazer um negócio coberto para ele. Eu não sinto que as coisas aqui são feitas pra gente. Eu sinto que as coisas são feitas para... Tem um professor meu no cursinho de geografia, de geopolítica, que ele falava, aqui no Brasil, isso 1000 anos atrás, aqui no Brasil é dono rico, empresa pobre. E nos Estados Unidos é empresa rica, dono pobre. Tá, fale mais. E eu tendo a concordar, onde é uma espelunca, cai nos pedaços, mas o dono tá sendo de Porsche. Por que ele não vende bicicleta, vende o Porsche e arruma o estabelecimento dele? Porque o que importa... Então, ele não... Eu acho que culturalmente tem um pouco dessa barreira de olhar o cliente e falar, cara, você manda, velho. Fala, o que você quer? Você quer ir rápido, tá? Então vamos treinar. Vamos mudar nosso sistema. Nosso sistema, na hora de escanear, tá demorando. Então vamos trocar investimento. O resultado vai vir daqui 2 anos, mas eu não posso continuar com essa dor. A gente não pensa muito assim. Falando da fila, até existem memes, né? Rede social, que o brasileiro adora uma fila. Você não viu que a gente fila odeia é fila, muita, mas a gente adora, né? Porque não tem outro lugar pra estar. A gente... Parece que a fila tá muito ligada aí ao consumidor brasileiro, né? O que não é verdade, né? A gente tá perdendo tempo, né? Que nem trânsito. Quem que brasileiro adora um trânsito. Deus me livre de trânsito. Entre as suas vivências aí nesses grandes startups que você passou, você lembra de algum case, assim, de sucesso deles ou alguma estratégia que eles implementaram? Você fala, nossa, olha, isso foi muito incrível. Sim, uma coisa que a gente pode, inclusive, trazer para nossa realidade. Que isso, eu acho que a gente já até sabe. É uma frase clichê, que é você precisa ouvir o seu cliente. Tá, mas a partir disso... Na teoria é fácil. Na teoria é fácil, porque quando a gente precisa ouvir o nosso cliente, o que eu vejo hoje acontecendo? Uma pesquisa de satisfação chegando no meu e-mail. Tô falando que é ruim ou totalmente errado, tá? Mas é o que acontece. Uma pesquisa de satisfação chegando no meu e-mail, um formulário para preencher, para pegar NPS, como foi o atendimento, qual que era o nome do atendente. Falei, eu lá lembro, fiz compra semana passada, qual que é o nome do atendente, sei lá. Ou o famoso QR Code que o atendente te dá, avalia meu atendimento. Aí dá o QR Code, as pessoas fingem que me escaneiam, ou umas fazem na frente da pessoa morrendo de vergonha, e vão só sair alguns elogios. Mas o que eu vejo de cases, tanto do Airbnb quanto da Uber, inclusive, e da Facili principalmente, que eu estava lá fundando a empresa, a gente pegava o telefone e ligava para um cliente. Todos os dias. E assim, CEO, CMO, quem mais quisesse estar na sala. Para um cliente. Para um cliente. A gente fazia umas 2 ligações por dia. Ligações por chaves. Colocava viva voz, todo mundo em volta da mesa com um caderninho. Falava, galera, lá vem porrada. Se a gente escolhia, cara, quem comprou, principalmente quem baixou o app e chegou no carrinho e não comprou, queria entender. Tá. E quem comprou também, quem comprou muito, é sempre bom, sempre bom. Isso traz insights pro cara de UX, pro designer, pro desenvolvedor, pro repositor, para todo mundo. E até a própria equipe traz muito insumo que a gente não ouve, mas enfim. Celularzinho aqui, isso a gente fazia no Airbnb, fazia na Uber e sobretudo na Facili. Ligava... Oi, tudo bem? Eu sou o fundador da Facili, tudo bem? Queria conversar com você. Fundador é ótimo. Os caras eu falava fundador porque é pra galera não desligar o telefone. Mas tudo bem, que você fala assim, aqui é o departamento de pesquisa da Facili, não posso falar agora. Então, até outras pessoas fala que você, o estagiário de design, fala que você é, sei lá, head de design que quer mexer no app, porque você fala estagiário, infelizmente. Então, o cara usa qualquer coisa, a gente precisa ouvir o cara. Falava, eu sou fundador da Facili, você tem um minuto de falar comigo? Tá aqui o CEO na sala também. Oi, tudo bem? Cara, obrigado por ter baixado o nosso aplicativo, queria entender por que você não comprou. E assim, não é uma cobrança não, tá? Eu quero entender pra gente melhorar. Você chegou no nosso aplicativo porque... Obrigado por ter confiado na gente, mas eu preciso entender por que essa confiança não foi até o final. E lá vem pedrada. E o contrário, por que você comprou e não voltou a comprar? E coisas bestas que a gente não sabia. Porque a sacola de vocês nem tem o logo de vocês. Aí eu comprei um papel higiênico que não cabia na sacola, e a mulher escreveu meu nome no papel higiênico e meu cunhado ficou me sacaneando depois.
Cara, verdade, vamos fazer sacolas de diversos tamanhos. Que coisas óbvias, né? Óbvias. Esse tipo de coisas não vão aparecer no QR Code do atendente, não vão aparecer no formulário online. E a Uber, o Airbnb e a Facility transformaram o planeta, a Facility, né, dentro da classe D e E, fazendo ali o varejo acontecer e chegar onde os aplicativos nunca chegaram. O Airbnb descentralizando as casas das pessoas e a Uber fazendo a gente chegar de um lugar A e B do modal com mais liberdade, do jeito que a gente quer, ouvindo o usuário. Mas ouvindo, liga para ele, chama ele para ir na tua empresa, fala com o usuário. É óbvio, mas não é. Não, porque são startups, é tecnologia, é aplicativo. É. Quando você fala, vou pegar o telefone, não é? Porque tá tudo ali, eu posso mandar um e-mail, eu posso... Tá mais dentro do nosso mundo, talvez, né? Uma loucura, né? Mas é uma loucura, é fazer o que você falou, ligar. Por exemplo, vou dar um exemplo mais prático. Tem um supermercado que eu parei de ir, que é o supermercado que eu fui a vida inteira. Tá. Fica em São Paulo? Fica em São Paulo, não vou falar o nome. Não vou falar. É uma grande rede? É uma média rede mais premium, tá, que é perto de casa. Tá. Só não vou falar, daqui a pouco eu falo a cor, né? Não Qual é a região que você mora? Zona Sul. Zona Sul. Mas tem todas lá. Você é da Zona Sul também? Sou da Zona Sul. E eu parei de ir. Porque uma coisa que a gente estuda muito no marketing é o ciclo da morte. Teoricamente bem rápido. O que é o ciclo da morte? Eu vou analisar uma planilha de produtos que estão me dando prejuízo. Que eu compro, ou vencem, ou não vendem, etc. Vendem pouco, fica emperrado. E aí eu faço o quê? Ou compro um pouco dele ou elimino. Porque aí vão pra cadeia logística. Às vezes você nem consegue não comprar só um produto de um mesmo fornecedor. Aí vai mexer com as taxas e mexe com distribuição. E aí você acaba até encerrando um relacionamento ali. Porque aquilo parou de vender. E é só 0, tantos % da nossa venda. Aí você tira uma coisa bem específica. Vai, DIU. Aquele negócio pra pôr na comida. Que só alguns chefes, alguma pessoa que gosta de cozinhar coloca. E DIU, o negócio é super específico, né? Então vamos tirar. Aí DIU cai e de repente algumas ervas frescas também caem mais premium, assim. Aí começa a cair. Aí você fala, realmente tá dando prejuízo, vamos colocar as coisas já picadas que eu acho que é isso que eles querem. Aí sai. A hora que sai isso, também sai o chocolate sem glúten. Aí para de cair. E você entra num ciclo da morte, porque quem comprava DIU é quem comprava isso, que ia com mais 2 pessoas que comprava o chocolate glúten. E aí o chocolate sem glúten já não eram mais essas 2 pessoas, mas o cara que comprava chocolate sem glúten comprava tomate. Aí tomate começa a cair também e de repente você fecha o estabelecimento. Né, exagerando aqui, mas essa é a teoria do ciclo da morte. E eu parei de ir porque eu gosto de cozinhar com ervas frescas e não com ervas secas. E aí eu falei, cadê as ervas frescas aqui? Aí de repente eu não vi mais. Aí chamei o cara e falei, não, tava dando. O gerente me falou, por acaso ele tava passando ali. Cara, algumas coisas a gente teve que tirar porque não vendia. Eu falei, mas eu comprava. Só que a minha compra era uns R$600 ali, mês. Caramba. Compro vinho. Sou sommelier também, é uma das coisas que eu nem te falei. Compro vinho, comprava, porque agora você perdeu o meu ticket de R$600. Mas ele não conseguiu. Eu vou no mercado do lado, que tem as ervas frescas. Então, porque aí tem a coisa de não ouvir o cliente, mas esse ciclo da morte ele é muito traiçoeiro. Então, eu vou tirar um negócio que está me dando prejuízo, mas eu estou olhando ele isolado. Você tem que olhar a jornada desse cliente que compra DIU, que compra ervas frescas, que compra chocolate sem glúten. Essa variedade, que é uma das grandes dores do varejo, né? Como ter variedade para todo mundo? Olha, tem redes aí que estão pulverizando que conseguem ter um pouquinho de tudo. Eu chego, tem café de cápsula? Tem, mas você sabe que são 2 grandes máquinas, então você tem que ter cápsula para as 2 máquinas. Não adianta ter só para uma, senão eu não vou no mercado, porque eu não tenho as 2 máquinas em casa. É esse grau de sofisticação que, por exemplo, uma inteligência artificial consegue fazer para você. Que antes era manual. Antes era observação, é ver câmera, é perguntar pro pessoal lá fora. E hoje a AI já consegue fazer isso. Você pode usar de forma inteligente, né? Consegue. Inteligência para poder te ajudar nesse... E tá disponível, não é mais NASA lançando foguetes nos anos 70, que era inatingível. Não, qualquer pessoa tem acesso à inteligência artificial. Fala hoje. Tecnologia, eu estava pensando, evolucionando nisso. De que maneira você passou por startups aí, nascidas aí na tecnologia, né? Mudaram, fazem parte da... Poxa, quando a Uber chegou no Brasil, eu me lembro... Eu vim de Uber hoje. Não, lembra quando os taxistas ficaram bravos na época? Não Nossa, queriam, lembra? Você estava na empresa, naquela época que eles queriam proibir o app da Uber, né? Eu lembro bastante, lembro. Nossa, aí depois você... Aí hoje é uma coisa, você tem iFood, você pede comida, você anda, você aluga casa
Gente, você faz tudo pela internet. Faz. De que maneira a tecnologia é uma aliada no atendimento ao cliente? Você deu esse case que você contou, a situação pessoal Sim. agora. De que maneira ela é uma aliada ou ela pode ser uma vilã? Porque se ela não for, se você não souber usar, tem como a tecnologia atrapalhar, talvez, em vez de ajudar? Se ela não for bem usada para alguma... Eu sou suspeito para falar. Na verdade, a tecnologia, ela vai ser ruim pro status quo, pro que é. Pro meu estilo atual, você falou dos taxistas. Foi ruim pros taxistas porque aquilo era uma ameaça para eles. Sim. Tudo que é uma ameaça pra gente, instinto reptiliano, inconsciente, cerebral, vai fazer a gente paralisar, atacar ou fugir. São essas 3 coisas básicas que a gente tem no nosso instinto humano. São essas 3 coisas. Ou a gente paralisa, ou a gente foge, nega, ou a gente ataca. São essas 3 coisas. E quando vem uma tecnologia, a tecnologia, ela quase sempre é disruptiva quando ela é uma novidade, quando ela é inovação, né? Quando ela gera um novo valor para uma pessoa. E aí, quem faz a coisa de um jeito antigo e agora um novo jeito, ou mais fácil, ou totalmente diferente, isso gera uma ameaça. Então, isso é negativo. Então, assim, você imagina o quanto que as escolas de datilografia não sofreram. Fecharam. Mas a tecnologia é uma vilã? Não, né? Não. A gente precisa evoluir. Foi um processo, foi uma evolução. Essa é a palavra, evolução. É uma evolução. E isso serve para comportamento. A gente estava falando de gestão antes. Evolução. Quando a gente evolui, a gente toma decisões, abandona comportamentos e formas antigas, e aquilo se torna antigo instantaneamente, e a gente vem para o novo. Só que esse novo, ele nos torna novato. E nem sempre a gente gosta de ser novato. É verdade. E é por isso que tem tanta resistência, inclusive comportamental. Mudanças, eu entendi. Mudança dói. Por premissa neurobiológica, toda mudança gera desconforto. Já era aí dor. Aquilo que você falou muitas vezes. Desconforto, dor, é ruim, aí vem todas as resistências, aí vem todas as defesas, aí pessoas são mais, menos, empresas são mais, menos. Mas sinceramente, é um medo que vem interno, mas sabe o que de fato acontece? Quase nada. Por exemplo, teve um manifesto, não sei se foi ano passado ou ano retrasado, que os empresários assinaram contra a inteligência artificial. Não sei se você lembra, já viu? Lembro. Grande e-mail, Elon Musk assinou, um monte de CEO brasileiro assinou. Temos que apavorados. Temos que porque cuida, e gente estudada, filósofos, gente de tecnologia falando. O GPT, o site. O chat GPT, né? O chat foi outro também que é no meu setor, o pessoal fica apavorado. E fica apavorado, e os pais. Vamos perder os empregos. Não só isso, né? Os pais falando que eu tenho filho em casa, porque agora meu filho não vai aprender mais nada, que ele chega pra Alexa e pergunta, Alexa, quanto que é 13 dividido por 4? E a Alexa fala e ele escreve. Isso é um absurdo. Sabe o que vai acontecer, de fato? Nada. Não vai acontecer nada. Porque falaram a mesma coisa da escrita, falaram a mesma coisa da prensa mecânica, falaram a mesma coisa da máquina a vapor, falaram a mesma coisa da vacina, falaram a mesma coisa do computador, falaram a mesma coisa. Tudo que é uma grande mudança tecnológica vai gerar o medo e vai vir um monte de gente com fonte de vozes da minha cabeça, validando aquilo pro racional, falando, porque isso, mas aí vai roubar, não vai, fica tranquilo. É o medo do ser humano. Vai, fica tranquilo. É o normal do ser humano. Mas os redatores, os jornalistas, fica tranquilo, o cérebro é neuroplástico, a gente vai aprender a fazer outra coisa, é por isso que a gente evolui. Aí até brinquei lá na palestra que a gente se conheceu, eu falo, alguém anda com ábaco aqui? Alguém tá com um saco de pedra pra fazer conta? Verdade. Não, né? E aí eu desafio, tá? Quando eu vou falar mais com firmeza sobre isso, tem gente que me contrata só pra falar sobre isso. Eu pego o flip chart, eu faço uma conta, eu falo, eu desafio alguém subir aqui e resolver isso aqui sem calculadora. E uma conta besta, tá? 12,3 dividido por 400,9. Tá. Sim. Que é a famosa quando a gente aprende assim, conta de 3 dígitos com vírgula. Tá bom, pessoal. Tem gente fazendo conta já. Desafio você chegar aqui sem celular, sem nada, só fazendo. Mas nos anos 70 era possível. E alguém sobe?
Claro que não. Ninguém é maluco de subir. Eu não sei fazer. Tem gente em casa fazendo a conta, mas não vai usar o celular, hein? Põe no comentário. Põe no comentário o resultado. Não, e quem sabe vai ser o professor de matemática, que não é de quem a gente está falando. As pessoas especialistas não são de quem a gente está falando. Então, a mesma coisa de inteligência artificial, a mesma coisa de gestão. Porque os valores dessa geração Z, na minha época que era bom. Cara, a sua época é 2024, cara, por favor. Né? Então, a sua época tem que ser 2024. Música da minha época que era boa, 2024, a música da sua época é a Anitta. Então... Aquela frase de Charles Darwin sobre adaptação, é isso? Quem que se adapta, quem é o mais forte, aquele que se adapta mais rápido, quem sobrevive. Então, existe isso é uma teoria científica bem forte. É assim hoje? Não se também, adaptar. E se adaptar e ser protagonista, né? Eu acho que... E aí tem uma característica da nova era que a gente vive hoje. O protagonismo não é bem uma opção. Não dá mais para viver à margem como a gente viveu. Sobre hoje, tudo você fala. Política, economia. Por isso que tá essa bagunça. Na sua vida pessoal. Né? Não tem como evitar. Não tem como falar de uma coisa, não tem como não misturar assuntos, não tem como... Por que as pessoas estão tão burnoutadas hoje? Inclusive, uma das razões, cara, é a busca do famoso work-life balance, equilíbrio, trabalho, vida profissional e pessoal. E eu vou falar uma coisa polêmica, tá? Eu não acredito nesse equilíbrio. Não. Por quê? Eu não acredito que num momento você liga a chavinha, estou trabalhando, desliga a chavinha, não estou trabalhando. Eu ligo uma chavinha, agora Luciano profissional, agora Luciano pessoal. Agora, porque é isso que dá problema. Então você tá falando, ao extremo, minha voz é da minha cabeça aqui, de tanto que eu ouço isso. Então você tá falando que você tem que fazer tudo a vida inteira, tem que trabalhar à noite. Eu falei, não falei isso. Eu falei que esperar você ter um equilíbrio e o trabalho permitir você viver, que é o que as pessoas encontram nesse equilíbrio. O equilíbrio não existe, porque das 7 horas da noite eu ainda estou trabalhando. Claro, mas eu vou no salão, corto o cabelo às 3 da tarde, eu vou na academia de manhã. Se eu trabalhei até às 8 num dia, desculpa, eu não vou entrar em reunião de manhã, eu vou entrar até às 10, às 11. Por isso que eu falo da Ferrari e das ruas. Eu entendo que você quer dizer. A cultura tem que me permitir fazer isso. Concordo. Isso é cultura de alta performance. Isso eu concordo, eu acho que é por aí. Entendo. Você é inteira, Dani, você é inteira, você não é a Dani profissional, você é a Daniela e uma hora você é a Dani. Você tem que ser a Dani 100% do tempo. Vamos supor, saindo aqui do podcast que você está trabalhando, você fala, cara, agora eu tenho uma apresentação na escola do meu filho, e aí eu vou aproveitar e vou almoçar com ele, encontrar meu marido, o meu namorado, ou quem que eu vou falar, e às 3 eu vou trabalhar, porque hoje eu vou estar um pouco mais tarde. E tudo bem, que eu acho que eu vou parar para ir pra academia, vou voltar. Cara, é uma questão de você se organizar, entender que a sua vida está integrada. Eu concordo. Por que você falava tanto de alta performance na Uber, tinha uma curva forçada de performance altíssima, uma pressão absurda lá no Airbnb também, mas a cultura era divertidíssima. Mas a pressão, quando você fala nessas empresas, é por resultado? Resultado do mercado, mas principalmente resultado, tá? Uma galera, assim, top de linha. Você sente a pressão, mas aquilo que você falou, por ter essa cultura, é uma forma, você lida melhor com ela, com essa pressão? Se você tem a cultura o suficiente para te dar autonomia e também você ser você lá dentro, que isso é um dos valores tanto no Airbnb quanto na Uber, né? Seja você mesmo. Cara, eu sou eu mesmo. Então, se eu sou eu mesmo, eu não ando de calça, eu ando de bermuda. Então, não tem um dress code, um prezados. Eu não falo assim. Então, eu confio em você. Então, cara, a gente precisa abrir esses mercados, a gente precisa fazer isso daqui, faz do jeito que você quiser. Então, já vai num lado oposto do microgerenciamento, que isso é coisa de chefe inseguro. E aí, te dou autonomia para você fazer. E, cara, você tem que fazer. Tá? Então, para isso, tem aqui as ferramentas. Como você vai fazer, que horário, de que maneira. É pauleira mesmo. Então, você olha todo mundo fazendo, todo mundo no telefone, todo mundo correndo, fazendo as coisas. Você fala, essa é uma pressão de você ver todo mundo entregando. E aí você vê as entregas da galera. Não era assim, olha, mudei a cor de um botão, porque são 6 meses, o CEO tem que alinhar com o jurídico. Não. Revolucionamos aqui, abrimos 16 cidades ontem. Você fala, nossa, isso é uma super entrega, né? Então, onde está a minha régua agora? Então, não dá pra fazer uma campanhazinha no bairro. Deixa eu fazer um negócio logo que vai pegar a Latinoamérica inteira. E era isso. Mas aí, como que eu vou fazer? Se eu vou... E tinha dias, assim, eu até avisava a minha equipe, olha, trabalhamos no marketing. Quando que acontecem as campanhas mais legais? Sábado, domingo e feriado. Então, vamos trabalhar no sábado, domingo e feriado? Vamos. Essa é a premissa para contratar, eu já deixava claro. Agora... Mas isso todos, não significa... Todos? A maioria das pessoas, mas assim, a gente fazia se divertindo, a gente se divertia muito, a gente se confiava muito, e chegava assim, campanha terminava segunda, terça, falava, galera, nos vemos quando? Sexta? Tá.
Aí, sei lá, minha coordenadora falou assim, que bom, porque eu já marquei massagem. É sobre isso, cara. Mas aí já tem a confiança. Todo mundo sabia que eu também estava estressado. Falou, então, ó, descansa, cara. Então, isso é a integração de vida. Mas tem pilares antes que tem que ser feito. Não é só chegar e falar assim, ó, então agora temos confiança, que é o erro das empresas. Quando você fala pilares, como começar? Por onde começar? Começa com o topo e com a gestão. Não começa embaixo. Essa é uma regra. Não adianta chegar o gerente, e já fui em empresas, eu mesmo já tenho que contratar gestores de cultura para levar a cultura. Eu já fui contratado para fazer isso. Luciano, a gente contratou para trazer um pouco dessa cultura de startup aqui pra gente e tal. O CEO não pensa assim, cara. Não sou eu que vou conseguir mudar. Posso até contentar, mas eu vou sofrer tanto para mudar essa revista e fazer assim, ó. Que na verdade a gente precisa trocar a revista. Não, mas o CEO gosta da revista. Então é nele que você tem que conversar, cara. Não sou eu. Eu vou aos poucos. Aí daqui 6 anos a revista já tá aqui. Olha quanto. Aí 2024, resultado a cada 5 minutos. Cima, então. Layoff, tem que vir de cima. Não tem jeito. A coisa tem que ser mais rápida. Então, para ter resultados mais rápidos, mais contundentes, de mais impacto, para mexer na cultura mais rápido, um dos pré-requisitos da minha mentoria, da minha consultoria, é que eu preciso estar junto com a alta gestão. E eu preciso que eles entendam e concordem com o nosso plano, que não é o meu plano, não é uma coisa minha. Não, então, gente, vai ser assim. Não, eles precisam concordar, eu não sei tudo, aí eu me coloco nesse lugar. Mesmo como consultor e contratado, tendo toda a experiência de 20 anos que eu tenho. Falei, então, também não sei tudo, então, mas eu sei um caminho, vamos começar e ali a gente descobre juntos. E aí as pessoas vão também ganhando a confiança e vão falando, cara, eu acho que isso aqui é legal. Falei, vamos colocar, pode ser legal. Eu nunca fiz. Mas pode ser que seja muito legal, posso aprender contigo. E ali, isso chega lá no estagiário já assim, pô, que legal que a galera lá tá próxima da gente, que a proximidade é uma dessas coisas, a pessoalidade, a autenticidade. Que não eu falei, né? Hoje, essa geração Z, um pouco da minha geração, mas nem todos, mas todos da geração Z, e sobretudo da Alpha, que tá vindo agora, respeita por admiração. E essa admiração não dá mais o livro antigo de gestão, 48 Leis do Poder, não responda seu funcionário, né, não sei o que, fala, cara, funcionou, sabe, mas não vai funcionar mais, essa é a má notícia, a gente precisa ser, de novo, volta pro primeiro ponto, a gente precisa ser gente, e isso é top-down, começa lá no topo, não adianta o RH contratar um gestor de cultura que se o CEO não concorda com aquilo, se ele não vai atuar direto com os fundadores, com o board, e entender que a gente está aqui para trazer resultado para a empresa. Não estou aqui para transformar isso aqui num play center, na Disney. Se a Disney vai trazer resultado, a gente precisa transformar na Disney. É essa a logística. Luciano, é ótimo. Tem algum tema que a gente não conversou? Porque a gente já está aqui conversando há quase 1 hora. Olha, eu iria longe. Vai, né? Então, mas sério, tem algum tema que você queira falar, que a gente não falou? Não, a gente já permeou um pouco de tudo, saideira, né? Acho que volta. Quem tá ouvindo. Uma das coisas que eu gosto muito é de liderança, mas quando eu falo de liderança, não só de gerente, diretor, a questão hierárquica, como eu fiz vários cursos de liderança na minha formação toda, né? Cursos fora do Brasil, fora um monte de experimentos que eu já fiz, mas o autoconhecimento, quando a gente fala assim, como então, já que a gente caiu na filosofia, na psicanálise aqui, como então ser gente? O autoconhecimento. Toda a minha carreira, desde quando eu era músico, aliás, também é um paralelo, né? Mas você era músico, você caiu no marketing, você chegou no marketing, você saiu dos palcos e foi pro escritório. Eu via isso dos meus amigos, né? Você ainda é músico? Eu ainda sou músico, mas claro. Eu não toco mais pra ninguém, só pra mim. Mas você ainda é músico? Eu sou músico. Sou artista de alma, mas não é minha profissão e que foi uma boa decisão. E pra quem perdeu, música clássica? É música clássica. Só que Mozart? Eu tenho meus preferidos, mas Rachmaninoff e Chopin, esses dois mexem. Mas Liszt também, Bach, é difícil falar assim. Mas tem uns 5, 6 ali que a gente não consegue abandonar. Mas você não faz umas apresentações pros amigos? Não. Da família? Não faço mais. Eles pedem? Pedem bastante. Mas eu não toco mais. É porque assim, foi meu trabalho, né? Não é um hobby, aliás, não entra na minha cabeça. De que, é um hobby, tá, festinha da galera ali. Ou tá todo mundo parado para me ouvir, e eu trabalhei fazendo isso também. Então, fiz uma turnê na Europa como pianista, cheguei
Cheguei na Europa, entrei... Europa inteira? Alguns países, Itália, Alemanha, Bélgica, República Tcheca e Áustria. Acho que foram 5 países. Foi muito legal, um sonho realizado, imagina. Sonho realizado. Teatro cheio? Teatro cheio e 3 bis, que fala de quando a gente termina de tocar, o povo bate palma assim pra gente voltar a tocar se eles gostaram. Aqui no Brasil, qualquer coisa que você fizer no palco, vão bater palma pra você voltar, essa é a realidade. Na Europa, a galera já é mais exigente. Então você dá 1 bis, nossa, dei 1 bis. Na Alemanha eu dei 3 bis no palco. Nossa. Foi muito. E assim, estavam pedindo um quarto, eu não tinha nem mais o que apresentar, eu suado, cansado. Falei, galera, não, vou fechar a tampa do piano aqui e obrigado por vocês estarem aqui. Então foi muito legal, um sonho realizado. E eu acho que é por isso que eu consegui mudar de carreira de uma forma leve também. Eu realizei meu sonho, eu realizei. Não tem nada... Claro, não toquei no Carnegie Hall, não toquei com a Sinfônica de Berlim. Mas tá tudo bem. Eu realizei meu sonho de fazer uma turnê na Europa, de tocar pra muita gente. Toquei bastante nos Estados Unidos. Mas isso me ensinou, depois eu fui pra regência. A minha formação, academicamente falando, meu bacharelado é em regência. Maestro. Sou maestro, de formação. 6 anos na Unesp ali, estudando... E o maestro conhece um pouco de cada ritmo? Conhece. Como é que, tocar não necessariamente, mas conhece. Ouvido, imagino, conhece. Porque você tem que, né? Conhece, normalmente conhece. Porque a gente estuda muito. Estuda muito a teoria de tudo também, né? Mas estuda muito a questão de liderança. Esse é o ponto que eu queria chegar. Tá. Eu tenho um curso que eu vou relançar ele agora, eu lancei 2 vezes, tenho já algumas turmas que chamam Maestro Liderança de Elite. E elite não elite somos chiques. É o único jeito de você estar no topo sendo um maestro, de verdade. Porque o maestro, ele conhece muita coisa. Abrindo um outro parênteses, eu falei que eu sou um monte de coisa, né? Acupunturista, sommelier, faço regressão, sou hipnoterapeuta com ISO 9001, tenho 2 formações internacionais, sou neurocientista, mas eu também tenho MBA em marketing, gosto de marketing, fui CMO, fui executivo de marketing, sou empreendedor, fundei o Unicórnio. E é isso que faz, talvez, eu ser um bom líder. Eu lembro quando eu estava estudando, tirando a minha certificação de vinho, que tem que estudar muito, tá? Sommelier, né? Pra ser sommelier. E não acaba, né? Porque tá sempre... Não, imagina, é dificílimo. Do vinho tá lá em cima evoluindo. vai estar sempre evoluindo e é infinito. Mudando, É infinito. Estudando muito, assim, e aí a gente, nossa, mas você vai mudar de carreira? Pra mim, uma mente é limitada olhar você como uma profissão. E você é muito mais do que isso. Pergunta que deixa a gente em depressão. Quem você é sem seu LinkedIn? Quem você é se fechar o seu mercado? Acabou o mercado e você não vai mais ter. Sobra quem? E as pessoas têm um ataque de pânico. E tem que sobrar muita coisa. Tem que sobrar você. Você. Isso é autenticidade. Tem que ter muita coisa. Então, mas por que você está estudando vinho? Porque existe. Imagina, existe, eu não vou estudar. Porque eu gosto. Porque eu gosto. Porque eu gosto da bebida, eu gosto do tema, eu quero aprender mais. É isso. Nossa, você está estudando desenho? Cara, mas por que? Para passar o tempo? Cara, porque existe desenho, eu não vou aprender esse negócio, tô vivo. Tô vivo encarnado aqui na Terra e eu não vou aprender jardinagem? Então, eu acho que é essa provocada que eu quero dar em quem tá vendo a gente. Você vai ser o melhor empresário, o melhor marido, melhor esposa, melhor pessoa, melhor filho, melhor pai, melhor amigo, melhor líder, quando você é uma pessoa autêntica, íntegra de inteira e não viver só. A gente pega assim, é um gráfico de pizza. A gente no trabalho tá aqui. Por isso que eu falo que eu não acredito no equilíbrio. Você tá no trabalho, é uma fatiazinha. A gente fica forçando a amizade de transformar essa barra no negócio inteiro. Então as pessoas elas vão se apresentar, porque no começo eu tenho dificuldade de me apresentar. Aqui tá o Luciano, que é eu podia falar, o gerente de marketing da Uber. Cara, mas eu sou tão mais coisas tão mais legais que eu posso falar, né? Eu estou agora trabalhando como um gerente de marketing da Uber, que para eu ser um gerente de marketing da Uber, eu precisei passar pelo Airbnb, entender o que é guerrilha, mas também ter sido músico, porque o maestro, falando em comando e controle, linkando aqui os assuntos, o maestro não grita em tese. Não fala. Na prática, né? Tem maestros tóxicos que a gente conhece por aí também. Mas não é a regra, não é o que faz música. Esses caras não param muito tempo em pé. Por quê? Como que eu vou tirar... Eu tenho a partitura aqui, que é um negócio preto e branco, sem vida nenhuma. Todos os 120 músicos que estão aqui na minha frente também tem. Eu preciso dar vida para aquilo. Não é só acertar a nota. Eu preciso dar vida para aquilo. E tem que ser do jeito que o maestro quer. Mas o maestro ele não sabe mais violino do que o violinista.
Então, senhor diretor, você não sabe mais design do que o designer. Gerente de marketing, você não sabe mais mídias sociais do que o gerente de mídia ou o estagiário de mídias sociais. E aí tá a confusão e o paralelo que eu faço. O maestro, ele não é melhor trompista do que o trompista que estudou a vida inteira, estudou com mestres em Viena. Ele tem que aproveitar o melhor de todo mundo, deixar aquela coisa com o gesto, com a imagem som que a gente estuda. Linguagem e imagem som é uma linguagem, é uma comunicação não verbal, onde ali ele vai aproveitar e vai conseguir aproveitar o melhor de todo mundo, os melhores violinistas, os melhores clarinetistas, as madeiras como um todo, a percussão que fica ali, os metais, os cellos aqui do lado, o contrabaixo lá no fundo. Eu tenho que saber olhar para todo mundo, e se eu não respiro com eles, não sai. Então eu tenho uma coisa aqui de olhar. Se eu não respiro, o violinista ele não ergue o arco para não tocar. Por que o líder na empresa não faz a mesma coisa? Então essa é o paralelo e a deixa que a gente pode colocar aqui. Se você não for um maestro, você não consegue ser líder e, consequentemente, assim como o maestro não dá vida para música, você não vende. Luciano, foi ótimo. Eu amei. Nossa, obrigada. Vamos encerrar porque a gente, 1 hora, a gente pode ficar mais umas 3 aqui, mas aí de repente a gente marca a tua volta quando você lançar o livro. Perfeito. Ano que vem? Ano que vem. E é isso, quem quiser falar com você, onde te encontrar? Principalmente no Instagram, lucianofreitas.me. Tô lá, postando quase todos os dias essas brisas da minha cabeça, dicas de liderança, dicas de autoconhecimento e como produzir mais e viver mais também. Foi um prazer te receber aqui nessa Prazer foi todo meu. Pessoal, mais um prazer estar com vocês aí. E é isso, nos acompanhem, nos sigam e até a próxima.